Olá, está começando mais um Diálogo Empreendedor, programa da TV Economic News em parceria com a nossa TV. O Diálogo Empreendedor tem o apoio do Sistema FIEC, do Sistema Fierne e da Rede Participar Brasil de Tecnologia. Vamos a mais um programa. Fábio Vinícius é formado em psicologia e tem pós-graduação em gestão empresarial. Ele é o nosso convidado de hoje e nós vamos falar sobre desenvolvimento profissional, a importância dos profissionais estarem se desenvolvendo para ter um sucesso na carreira, né? Primeiramente, seja bem-vindo, Fábio. Eu queria agradecer por ter aceitado o convite. E eu queria que você se apresentasse para as pessoas, contasse um pouco da sua história dentro da parte da formação profissional, do desenvolvimento pessoal. E você também é coach, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Jane. É uma alegria muito grande estar participando aqui do programa Diálogo Empreendedor. Eu sou psicólogo de formação, né? Iniciei a minha carreira nessa parte de consultoria de RH e desenvolvimento de pessoa desde 2005. E estamos aí todo esse tempo procurando fazer com que a gente leve um pouco do nosso conhecimento para essas pessoas que estão em busca de entrar, né, no mercado de trabalho de uma forma mais acertada, né? Então, esse aqui é o nosso objetivo já são quase 15 anos, né? Ou um pouquinho mais de 15 anos, lidando com esse tipo de nicho de mercado, né? Fábio, e eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de estar se desenvolvendo hoje em dia, principalmente com essa questão do desemprego que está em alta, né, a situação atual que a gente vive, e o que é que as empresas elas estão exigindo para a tendência do profissional que deve seguir. Jane, eu sou uma pessoa muito otimista, né? Até mesmo porque eu sempre vejo oportunidades diferenciadas, né, quando se fala em algo que, de repente, o mercado não está tão propício para aquilo. Então, eu acredito muito na importância do candidato, né, ele, de fato, focar na sua formação para que ele consiga atingir todos os seus objetivos enquanto profissionais. Então, é muito importante que esse candidato, além de qualquer coisa, né, acima de qualquer coisa, que ele se prepare, que ele olhe para dentro de si, que ele, de fato, defina aonde ele quer chegar, quais são os objetivos que ele quer alcançar. A partir daí, a gente começa a pensar muito na questão técnica, numa formação técnica ou numa formação comportamental, porque hoje as empresas elas visam muito essa parte de comportamental. Então, tem até algo muito interessante, que as empresas elas contratam olhando o currículo, né? Aquela habilidade técnica, porém, elas demitem por conta do comportamento. Então, hoje, mais do que nunca, as empresas de ponta, elas primam muito mais por aquele candidato que tem uma preparação voltada para ele mesmo. Então, a gente precisa olhar de uma forma diferente para esse mercado de trabalho, né? Porque as empresas elas começaram a perceber um outro movimento que é tão importante quanto a parte técnica, né? Que é essa parte comportamental. A gente, no Economic News Brasil, né, a gente já postou algumas matérias falando sobre a importância da inteligência emocional dentro do ambiente de trabalho. E é uma coisa que também tem muita relação com a psicologia, né, que é a sua formação. Eu queria que você falasse um pouco o que seria essa inteligência emocional. A inteligência emocional é mais do que nunca você entender as suas emoções, né? Não só entender, mas entender o que está por trás daquilo, né? Vou te dar um exemplo para ficar bem lúdico aqui a nossa conversa. Vamos supor que um gestor, uma pessoa é contratado para a área de gestão, mas no primeiro entrave ele, sei lá, bate na mesa, chama algum colaborador dele de incompetente. Então, assim, que inteligência emocional essa pessoa tem? Será que ele consegue identificar o momento que ele vai se estressar, né? Então, isso é muito importante,
para que a gente perceba as nossas emoções e a gente consiga ser de forma assertiva na gestão, por exemplo, né? Na gestão, na comunicação, na autogestão. Então, a inteligência emocional ela vem justamente para chancelar esse aviso, né? Vamos dizer assim, de quando nós vamos perder um pouco mais a nossa cabeça, ou quando a gente também precisa fazer uma reunião e às vezes você tem um colaborador que de repente esteja não tão agregado quanto a equipe, e você perceber que aquela pessoa está meio fora do ninho, e aí esse gestor, né, ele tendo essa habilidade, essa capacidade, ele conhecendo as suas emoções, ele também percebe as emoções do outro. Então, é por isso que a inteligência emocional, hoje, mais do que nunca, é algo que todos nós precisamos ir em busca disso, desse conhecimento. Fábio, a gente percebe também que em algumas empresas existem pessoas que ascendem muito rápido e existem pessoas que estão nessas empresas há muito tempo e elas não conseguem, né, assumir uma posição de liderança, por exemplo. Essa inteligência emocional, esse desenvolvimento pessoal tem relação com isso, com a ascensão dentro de uma empresa e com a formação dos líderes? Pode ter, pode ter. Né? Na verdade, nessa tua pergunta, a gente pode pensar de várias formas. Vamos pensar da seguinte maneira. Vamos pensar, primeiramente, que esse gestor que está com o colaborador há tanto tempo na empresa não reconhece, às vezes, o valor que aquela pessoa tem. E aí, por ele não ter conhecimento de si, ele pode até, sem saber, boicotar aquele funcionário dele, porque ele não tem esse conhecimento de si, entendeu? Então, esse é um fator. O outro fator pode ser que essa pessoa ele tenha tudo quanto é favorável, né? Todas as questões favoráveis para que ele ascenda na profissão, ascenda naquela carreira, mas ele não consegue por medo, por ele não conhecer o motivo desse medo. De repente, ele pode estar com uma crença que o esteja limitando, e isso faz com que ele trave, né? Isso faz com que ele não busque inovar, isso faz com que essa crença que o limita pode fazer com que ele estagne profissionalmente, né? E aí a gente precisaria fazer um trabalho em cima daquela pessoa, daquele colaborador, para descobrir o porquê que ele não consegue ascender. E aí, para ele, vai ser mais fácil o quê? Ele apontar o outro, né? Ele apontar dizendo que é o chefe dele ou o líder dele que não enxerga, que tudo é muito difícil para ele, mas na verdade ele tem uma crença que o limita. Muito bom, Fábio. E dentro dessa perspectiva do gestor e da relação dele com os funcionários, quais são as dicas que você traz para quem está procurando emprego numa entrevista, por exemplo, e para quem está empregando como gestor, e para quem, tanto a pessoa, o profissional que está na procura desse emprego, quanto o gestor que está empregando, quais são as características que você deve investir para desenvolver e que o gestor deve investir para ter dentro da sua empresa? Certo. Primeiramente, esse gestor ele precisa procurar uma pessoa no mercado que coadune com a sua linha de gestão, né? Segundo, esse gestor ele precisa estar atento mais do que nunca quais são as premissas, né, que a empresa mesmo que ele trabalha preconiza, né? Qual é a visão, quais são os valores da empresa. E ele precisa encontrar nesse candidato pessoas que têm a ver com os valores, com as premissas, né, da empresa, com os valores, com a missão da empresa. Esse é um ponto, né? A outra pergunta seria... O profissional que está procurando o emprego, quais características e habilidades ele poderia investir para desenvolver? Beleza. Esse profissional ele precisa escolher, primeiramente, o ramo dele, né? Em que ramo ele quer atuar? Se aquele ramo é o que ele vem se capacitando ao longo da trajetória da carreira dele, né? Eu acho que essa é a parte primordial. Aquela empresa que ele foca, ou então aquele cargo, ele tem focado
né? Vamos colocar aqui, eu quero ser um administrador de uma grande empresa. Mas que cursos eu tenho nessa área, ou então naquela área da empresa que ele tanto almeja buscar? Vamos supor que ele tenha um sonho de trabalhar com uma grande mineradora, né? Então, ele precisa entender dessa empresa, ele precisa entender do mercado, ele precisa entender da cultura da empresa, e ele precisa fazer cursos voltados para aquele objetivo, né? Lembrando o que eu falei sempre anteriormente, que as empresas elas estão buscando pessoas que lidam muito bem com elas mesmas, ou seja, que tenham a sua inteligência emocional, que saiba compartilhar, que saiba se autogerir, que tenha que tenha empatia, que tenha uma excelente comunicação, né? Que saiba liderar, né? Então, assim, esse candidato ele precisa buscar formações que vai agregar nesse currículo e sempre ficar atento em cursos que aquela empresa prioriza, digamos assim, quando olha o currículo. A pessoa que seleciona, ela tem mais ou menos aí uns 10 minutos para olhar aquele currículo. E o currículo ele precisa ser o mais atrativo possível. Fábio, dentro da empresa, quando os funcionários já estão dentro da empresa há um tempo, qual a importância de se estar capacitando, estar se desenvolvendo cursos para o desenvolvimento pessoal e profissional e o ambiente de trabalho, né? Dentro da empresa com funcionários que já são antigos, que não estão entrando agora? Precisamos ter um RH muito forte, né? Uma cultura de treinamento e desenvolvimento muito forte. Então, assim, o RH, a parte de gestão de pessoas, né? E a parte de desenvolvimento de pessoas, que é a parte de capacitação. Algumas empresas têm até universidade corporativa. Essa empresa ela precisa estar alinhada com as premissas da empresa, com missão, com valores da empresa, né? Para que ela leve para esse colaborador esse conhecimento interno, né? O colaborador ele pode até ter uma noção daquela empresa, mas a gestão de pessoas, é o RH daquela empresa que vai fazer com que ele comece a entender mais daquela empresa, entendeu? Perfeito. E aí sempre você estar no movimento de pesquisa, né? De pesquisa com os outros gestores, se os outros gestores sempre estar ali observando aquele candidato ao longo desse período, né? Fazer, por exemplo, o treinamento de integração, que é um momento muito importante para que os colaboradores saibam da cultura da empresa, né? Perfeito, Fábio. E eu vou perguntar agora uma tendência que a gente tem observado na hora que a gente está fazendo matérias, na hora que a gente assiste, a mudança do setor profissional. Pessoas que estão numa área, que se formaram nessa área, e elas de repente têm uma vontade, uma tendência de se desenvolver numa área completamente diferente. Como é que você vê isso como profissional? Positivo, né? Isso é muito interessante. É quando a gente começa a perceber que aquele candidato, aquela pessoa, né? Aquele trabalhador, ele galga outras coisas, né? E às vezes a gente percebe que a gente está como é que eu posso dizer, tendo um norte, né? Ou então focando em algo que de repente não esteja me satisfazendo enquanto profissional, enquanto pessoas. E aí essa pessoa ela começa a olhar para outros horizontes. O mais importante nisso tudo é ele não largar de uma hora para outra, né? É ele analisar o mercado, é ele se autoconhecer, é ele sair naquele momento que, de repente, a outra profissão que ele esteja almejando já esteja seguro, mas é um movimento que, de fato, como você mesmo disse e bem falou, tem acontecido muito isso. E eu vejo isso de uma forma muito positiva, porque o que interessa mesmo é o desenvolvimento dessa pessoa ao longo do trajeto dele, né? E, Fábio, contando um pouco para as pessoas que estão nos assistindo, você recentemente, né, vai fazer parte agora do time de colunistas do Economic News Brasil e tem uma coluna agora falando sobre o desenvolvimento profissional.
Queria que você falasse para as pessoas o que é que elas podem estar encontrando, né, na sua coluna. Qual a expectativa em relação a esse novo projeto junto com a TV Economic News Brasil, com o portal? Eu estou, primeiramente, muito agradecido, muito honrado com o convite, né? A gente vê o casting da Economic News, são palestrantes, são pessoas que já estão há muito tempo aí no mercado. Então, assim, me senti muito honrado por esse convite. E o que a gente vai levar para as pessoas, né, que acessarem, muito conhecimento voltado para essa área, né, de desenvolvimento de pessoas. Eu vou me esmerar para trazer de uma forma muito limpa, de uma linguagem muito fácil, para que quem acessar, né, a matéria, que consiga se encontrar ali. Então, eu espero fazer um bom trabalho para entregar o melhor conteúdo para a pessoa que estiver, né, acessando a matéria, né? E também o Economic News, que é um canal, né, de muito aprendizado, né? Porque você tem tudo ali, você tem vendas, você tem a parte de gestão, você tem a parte uma parte completa da economia, né? Acredito que seja isso, né? Fábio, recentemente a gente fez uma matéria sobre um dos maiores investidores de todos os tempos e na matéria ele falava que o principal curso dele, o principal curso que ele fez foi um curso de oratória que ajudou muito Sim. na hora de fechar negócios. Então, eu queria saber se o desenvolvimento pessoal, ele engloba a questão emocional ou ele também engloba outros aspectos, como, por exemplo, a oratória, a retórica, né, a capacidade argumentativa, a capacidade de convencimento. Perfeita a tua pergunta, Jeane, porque para eu me comunicar bem, eu preciso estar ciente de mim, né? Quando uma pessoa vem e fala, e muitas das vezes falta palavras, é o nervosismo. Tem o maneirismo, né? Isso é maneirismo, né? Isso no curso de oratória, isso é muito visto. Por quê? Porque muitas das vezes aquela pessoa ela precisa ter um pouco mais de confiança em si. Então tá tudo ligado, né? As emoções ela pauta o teu comportamento, aquilo que age para você, né? Aquilo que age em você, você transmite, você coloca para fora. Então, se você está nervoso, você não vai se comunicar bem, você não vai saber interpretar uma pergunta, você não vai saber se relacionar bem com aquela pessoa, né? Então, assim, é muito importante você se conhecer, saber quais são os seus limites, para que você galgue, né? Na verdade, para que você se comunique bem com as outras pessoas e consiga transmitir aquilo que de fato você tanto quer. Quer dizer, na verdade, para você acaba sendo a questão de você ser compreendido, né? E esse desenvolvimento, ele afeta só, única e exclusivamente o profissional ou ele também tem reflexos dentro do pessoal, dentro das relações com familiares e amigos? Os dois. Ele atinge tanto a parte profissional quanto a parte pessoal, né? Então, hoje em dia você não divide mais o profissional do pessoal. Você entende o indivíduo dentro da organização como um todo, né? Aquela situação, né, que as pessoas dizem, olha, você chegou na empresa, então deixa o pessoal para lá, né? Ou vice-versa. Chegou na sua casa, ó, o profissional ficou, você está estressado por quê? Não, você não tem como dividir isso, porque você entende o ser humano como um todo, mas através de técnicas, né, que a linha coaching explana muito bem sobre isso. Você pode fazer como é que eu posso dizer? Você pode fazer uma forma com que aquele profissional, no momento que ele adentra no trabalho, ele diga para ele mesmo, né, que ó, agora eu vou me concentrar no profissional. E quando ele volta para casa, não, agora é a Jeane, né, pessoa e tudo, que vai agora
para a família, né? Então, assim, isso dá para fazer com tranquilidade. Mas E são outra técnicas, coisa, através de técnicas, ótimo. entendeu? Essas técnicas, elas podem ser aplicadas, por exemplo, nas redes sociais, que a gente vê muitas pessoas utilizando as redes sociais como uma propagação, né, do seu profissional. Você falou muito dos coaches, a gente também vê muito coach, né, utilizando as redes sociais nessa propagação do profissional. Esse desenvolvimento pessoal, ele também contribui com a sua apresentação dentro das redes sociais? Sim, sim, contribui, né? Até porque hoje a rede social é a televisão do século XXI, né? Então, e além de ser a televisão do século XXI, é uma forma barata de qualquer pessoa que esteja começando numa carreira ou indo atrás de um sonho, é a forma mais usada, é mais prática, né, e mais atual que nós temos. Então, é super importante, sim. E ele precisa, sim. Ele precisa estar preparado, né? Ou então, em desenvolvimento. Vamos usar esse termo, né? Em movimento, porque preparado a gente nunca está, né? A gente se prepara ao longo da jornada. Perfeito. Fábio, eu queria também que você dissesse um pouco sobre algumas dicas de livros, algumas dicas de pesquisas que as pessoas que desejam fazer esse desenvolvimento pessoal, esse desenvolvimento profissional, o que é que elas podem estar buscando? A gente tem, por exemplo, dica de livros. Eu gosto muito, que é o que me ajudou bastante, são os livros do Tony Robbins, né? Ele é um PNLista, né? Ele é coach também, e ele também tem estudos dentro da PNL. Desperte seu gigante interior, eu acho um livro espetacular, né? Os cursos, né? As formações, vamos supor aqui, as próprias, você falou de internet, né? Esses próprios cursos que vêm na internet e que são gratuitos, né? A preparação pessoal, ela é uma jornada. E aí você perguntou e agora me veio algo bem, bem interessante de colocar. No desenvolvimento pessoal, não há mágica, né? Não há macetes. O que é muito vendido também nas redes sociais é 3 dicas para você tal coisa, né? 3 dicas para você destravar. Não existe, né? Você não vai ler alguma coisa que vai te destravar ali na hora, que vai virar a tua chave. Vai te dar um alerta. Vai fazer você pensar. Mas, assim, a jornada do autoconhecimento é uma jornada, digamos assim, ela não é de imediato. Ela é de médio a longo prazo. É um processo, né? É um Fábio, processo. o nosso tempo está acabando, né? Eu queria que você fizesse suas considerações finais e também você falou uma coisa que foi muito feliz, que foi a questão da PNL, né? A programação neurolinguística. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão para explicar para as pessoas o que seria essa programação neurolinguística. E aí você daria suas considerações finais. Tudo bem, Jane. Bom, a programação neurolinguística é uma ciência que foi difundida através de psicólogos também. Ela ajuda o indivíduo a ressignificar, né? A extrair de situações não tão agradáveis e você entender que aquilo faz parte de um processo e que você deve dar um novo significado para aquilo, né? Então, a PNL ela veio para ajudar o ser humano a ressignificar, né? A fazer daquele momento tão absurdo, desastroso, em momentos que você pode tirar lição. E, assim, quero agradecer essa oportunidade. É mais uma fase na minha vida que eu abraço. Né? Eu estou muito feliz, estou muito contente com esse convite, com essa oportunidade de estar aqui com você, Jane. Né? Eu tenho acompanhado há algum tempo o programa Diálogo Empreendedor e, para mim, o que eu desejo sucesso para as pessoas que estão assistindo aqui esse nosso vídeo e que nos sigam, né, nas redes sociais, né? Nos sigam nas redes sociais para a gente
poder cada vez mais levar prosperidade, mentalidade próspera para as pessoas. E que fiquem ligados também na sua coluna, né? Isso. Às quartas-feiras. Todas as quartas-feiras, né? Perfeito. O Diálogo Empreendedor vai ficando por aqui. O programa tem apoio do Sistema FIEC, do Sistema Fierne, da Rede Participar Brasil de Tecnologia e da nossa TV. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e comente com alguma sugestão. Até o próximo programa.